Suponha que eu quero achar a área entre, isso era para ser um R, entre uma função, né, que eu vou falar para você que é f de x, que vale x à sexta, e o eixo y. E o eixo y quando y for igual a 64. Então, olha que problema maluco. Não, é bem maluco, né? Eu tenho aqui, vamos fazer esse gráfico. Vamos fazer esse gráfico. E como é que é o gráfico de x à sexta? Como é que é o gráfico de x à sexta? Bem, o gráfico de x à sexta vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Ele começa no zero e sobe, e no outro lado do gráfico ele também começa no zero e sobe, e eles são simétricos dos dois lados, né? Eu quero saber qual é a área entre essa função e o eixo y, né? Então agora a gente não está mais falando de área com relação ao eixo x, que era o que a gente estava fazendo até agora. Eu estou falando de área com relação ao eixo y, e é até o ponto, quando y for 64, eu quero saber qual é essa área. Eu quero saber qual é essa área aqui. E como que você poderia fazer esse problema, né? Como que você imaginaria fazer esse problema aqui? Bem, a gente está acostumado a fazer, né, os problemas falando com áreas com relação a x, mas e com áreas com relação a y? Bem, o que você pode fazer é você pode fazer isso aqui virar uma área com relação a x. Né? Então, e como você faria isso? Bem, pensa, se eu pegar a área de uma linha reta, vamos supor que eu pegue a área de uma linha reta, e essa linha reta é a linha y é igual a 64. E eu faço a área dela entre esses dois pontos, que eu ainda nem sei quais são esses dois pontos. Né? A gente no final, né, quando a gente já tiver a equação pronta, a gente vai ter que ver quais são esses dois limites, né, que são o que eu defino depois no meu integral, né, são esses dois pontos. Mas vamos supor que, por enquanto, tudo bem que a gente não sabe eles. Vamos fazer a área dessa linha, x igual a 64. Bem, essa área vai ser mais ou menos assim. Essa aqui vai ser a área de x igual a 64 entre esses dois pontos. E daí a gente tira dessa área a área da minha função. Porque a área da minha função entre esses dois pontos vai ser isso aqui, não vai? Vai ser essa parte e vai ser essa parte. Se eu tirar da área dessa linha y igual a 64, eu tirar dela essa área aqui da minha curva, me sobra a área que eu quero. Então, a área que eu quero, essa área que eu quero vai ser a integral dessa linha y igual a 64, né? Eu vou y igual a 64, né? Vai ser entre o meu ponto x1 e o meu ponto x2 de simplesmente 64, né? Y igual a 64, uma equação bem simples. Eu pego essa área, eu vou tirar dela a área da minha curva entre esses dois pontos. Então, entre esses dois pontos, x1 e x2, que a gente vai descobrir, da minha equação, que é x à sexta dx. Né? E eu nem falei, né? Isso aqui é com relação a x. Né? E vamos então primeiro descobrir, né, esses limites de integração. Bem, quando que isso aqui vai ser verdade, né? Quando que a minha equação x à sexta vai ser igual a essa linha y valendo 64? Né? Quando que esses pontos se conectam? Bem, isso aqui vai ser, né? Então x vai ser a mesma coisa que mais ou menos a raiz sexta de 64. Né? Então eu vou ter dois valores de x, que vão ser os meus dois valores x1 e x2, para quando for mais, né? Isso aqui na verdade seria x2 e esse aqui seria x1, a mais raiz de 64, e aqui menos raiz de 64, raiz sexta, né, de 64. Bem, a raiz sexta de 64 é bem simples, né, é 2, então aqui vai ser mais 2 e aqui vai ser menos 2. Então esses pontos aqui é 2 e menos 2. Então esse vai ser os meus limites de integração. Então a minha área vai ser a integração entre menos 2 e 2, 64 com relação a x,
tirado com a integração entre menos 2 e 2 de x à sexta com relação a x. Bem, no último vídeo que eu fiz integração, né, quando a gente tinha isso, eu fiz cada um separado. Vamos fazer agora junto, né? Porque você pode juntar. Como eles têm os mesmos limites de integração, eu posso juntar esses dois integrais. Então isso aqui vai ser a integração entre menos 2 e 2 de 64 menos x à sexta. Fazendo essa integração, bem simples, qual é a antiderivada de 64? É 64x menos a antiderivada de x à sexta, que vai ser x à sétima sobre 7. E eu vou calcular isso com os meus limites sendo de menos 2 até 2. Certo? Bem simples, então vamos primeiro calcular com x valendo 2. Então, isso aqui vai ser 64 que multiplica 2 menos 2 à sétima sobre 7. Tudo isso menos, isso aqui calculado a menos 2. Então vai ser 64 menos 2 menos 2 elevado à sétima sobre 7. Então vamos fazer isso. Bem, 64 multiplicado por 2 vai ser 128. E se eu não me engano, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Então vai ser menos 128 sobre 7. Tudo isso, transportando aqui o negativo. Isso aqui vai ser menos 128, mas como eu tenho o negativo aqui, vai ser mais 128. E isso aqui vai ser menos 128 sobre 7. Só que aqui vai ter um mais e vai ter um menos. Então vai continuar sendo menos 128 sobre 7. Eu acho que eu não fiz nenhum erro. Então, juntando aqui os termos, né? Eu vou ter 128 somado com 128. Vai ser 256 menos 256 sobre 7. E eu posso simplesmente, né, fazer como resposta. Eu não preciso calcular isso aqui, né? Mas se você quiser, você pode. Isso aqui é a mesma coisa que 256 1 menos 1 7. E se você quiser continuar com isso, né? 256, 1 menos 1 sétimo é 6 sétimos, ou multiplicando, você pode fazer 256 vezes 6 dividido por 7, você faz o que você quiser. O que importa é que a gente chegou numa resposta muito interessante de um problema que por si só era extremamente interessante, né? Que a gente descobriu a área não com relação ao eixo x, mas sim com relação ao eixo y. Então a gente fez essa área aqui, que eu acho que é uma coisa extremamente interessante. Vamos fazer mais um. Eu acho que dá tempo de fazer mais um. E vamos agora supor que eu simplesmente quero saber qual é o integral com π sobre 2 até π de menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x com relação a x. Bem, eu posso reescrever isso, né, e eu quero saber quanto que vale isso, né? Bem simples. Então vamos primeiro olhar para esse integral aqui, né? Eu posso reescrever isso como sendo o integral de π sobre 2 até π do cosseno ao quadrado de x, que multiplica menos seno de x. Né? Se você olhar, esses dois são equivalentes, né? Não importa onde eu coloco o sinal negativo. E daí você pode estar olhando sobre isso e você já pode estar vendo uma coisa interessante. Eu tenho aqui cosseno de x e eu tenho aqui a derivada de cosseno de x. Né? Então isso aqui pode estar, né, te relembrando de como fazer integrais pela regra da cadeia. Mas se não está te lembrando, não tem problema, eu vou fazer do caminho longo. Mas se você lembrou, ótimo, isso aqui é a derivada de cosseno, você pode tratar esse cara como um termo só e fazer a integral dele. Mas vamos fazer pelo caminho mais longo. Vamos fazer por substituição em u. Então, vou falar para você que u é cosseno de x. Então, a derivada de u com relação a x vai ser menos seno de x. E multiplicando cruzado, eu vou ter que dx é igual a menos seno de x du. Certo? Mas eu acho que eu não preciso fazer isso. Não preciso fazer esse último. Esse último vai ser interessante depois. Mas vamos deixar assim. Então, vamos fazer as substituições. Então, vai ser a integral de π ao quadrado até π
de... Isso aqui é... Cosseno é u, né? Então vai ser u ao quadrado, que multiplica menos seno de x, que é a derivada de u. Tudo isso multiplicado por dx. Eu posso, se você imaginar os dx como sendo números extremamente pequenos, eu posso cancelar esses dois dx. Né? E isso aqui vira simplesmente a integral de u ao quadrado com relação a u. Então isso aqui é bem simples. Vai ser u ao cubo sobre 3. Né? E calculado, desculpa, de π sobre 2 até π. Mas quem é u, né? Quem é u? Bem, u é cosseno. Então vai ser o cosseno ao cubo de x sobre 3, calculado entre π e π sobre 2. É bem simples, então vamos fazer isso aqui. Opa. Bem, cosseno ao cubo de π. Então vai ser o cosseno de π ao cubo sobre 3, subtraído pelo cosseno de π sobre 2 ao cubo sobre 3. Bem, vamos fazer aqui o círculo trigonométrico, para quem não lembra de cabeça, que não tem problema nenhum. Isso aqui é a minha linha do cosseno, né? Ele vai de 1 até menos 1. Aqui eu tenho π sobre 2 e aqui eu tenho π. Opa, só π. Isso aqui eu tenho π. Então, qual vai ser o valor do cosseno de π? Bem, vai ser menos 1, né? Então, isso aqui é menos 1 ao cubo sobre 3, que subtrai, qual é o cosseno de π sobre 2? Bem, o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então, tudo isso aqui é 0. E daí a gente fica com uma resposta que para mim é bem interessante. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, a gente fica com menos 1 terço. Como a área, né? Se você imaginar o meu gráfico, né, é cosseno ao quadrado de x que multiplica menos seno de x, você imaginar como fazer o gráfico disso aqui, né? Eu não vou fazer o gráfico disso aqui, porque honestamente eu não sei como fazer o gráfico disso aqui, eu teria que fazer gráfico por cálculo, né, que a gente já fez em vídeos passados, mas enfim. Mas é interessante pensar que entre os pontos π sobre 2 e π, que a área é esse número tão simples, né, menos 1 terço, né? Interessante. Então, eu acho que já deu de integração definida básica. No próximo vídeo, a gente vai olhar mais a fundo sobre olhar com integrais pensando em equações trigonométricas, né? Então, eu vejo vocês então no próximo vídeo.